Pessoal, então vamos lá. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a todos a participação, o interesse. Agradeço em nome da Aspen Investimentos e da Aspen Educacional, que é o braço da Aspen, o qual eu represento, né? E a gente vai então bater um papo, né? Sempre nessa pegada da Aspen, né? De atuar sempre na vanguarda dos acontecimentos. A gente vai conversar aqui um pouco, então, né? Sobre o Pix antes mesmo do lançamento oficial, né? E para isto, eu apresento a todos um convidado especialíssimo, né? Que é o Johan Nagel, profissional de mais de 20 anos de TI, especialista aí em sistemas e em TI para instituições financeiras, foi diretor de TI de seguradora, enfim, tem uma vasta experiência e pode contribuir muito para a gente e certamente irá contribuir na questão dos riscos, né, adjacentes a este novo produto ou a este novo meio de pagamento que o Banco Central nos sinaliza, né? Então, inicialmente eu queria dizer assim, o conceito, né, do Pix, mas o conceito na sua essência, né? O que significa Pix? Pix significa pagamentos instantâneos, né? E esse X, que eu particularmente acho que foi muito bem apropriado, porque o X representa a, a variável matemática, né, que assume inúmeras funções, né? Então, aí a ideia do X, né, no pagamento acoplado ao pagamento instantâneo, e que nos abre um leque de novas opções, né, e de inúmeras funcionalidades que vão permear pelos mercados, pelo sistema econômico e pelo próprio desenvolvimento econômico, né? O Banco Central, ele inicialmente tem nos dito que o PIX não vem para substituir, na verdade, nenhum outro meio de pagamento. Ele vem como um adicional, né, aos meios de pagamento já existentes, que a gente conhece. Contudo, por força do próprio mercado, da dinâmica do próprio mercado, eu tenho para mim que é inevitável, né, que alguns meios de pagamento acabarão ficando meio que postos de lado, né? Então, só para a gente começar a ter uma ideia da grandeza econômica, a questão da distribuição física do dinheiro em espécie, ela custa para os cofres do Banco Central em torno de 10 bilhões de reais ano. Quer dizer, esse é o custo do Banco Central apenas para conseguir fazer com que o dinheiro chegue ao mercado, né? A gente não pode esquecer das dimensões continentais do Brasil, que são enormes, né? Então, é um custo elevadíssimo e que o PIX vem para, se não saná-lo totalmente, jogar esse custo lá para baixo, né? E isso impacta todo o restante da cadeia, né? E aí já começa a pegar na veia mesmo, né, o processo das instituições financeiras.
Uma questão já para a gente, pessoa física, a gente paga em média hoje aí em torno, depende de instituição para instituição, mas em média em torno de R$10, né, por TED ou por DOC, para uma outra instituição, né, que não seja o famoso TED-D, né, de mesmo titular para mesmo titular. Quando a gente faz uma TED para outra instituição em nome de um terceiro, geralmente a média de cobrança é em torno de R$10. O PIX chega ao custo zero para a gente, como pessoa física. No que se refere às pessoas jurídicas, né, o Banco Central disponibiliza para as instituições financeiras os canais também de TED, de DOC, ao custo hoje de 6 centavos por operação. O PIX chegará nas instituições financeiras ao custo em torno de 1 centavo a cada 10 operações. Então, na verdade, nós estamos falando hoje de um custo para as pessoas jurídicas, né, porque as instituições financeiras, obviamente, repassam esse custo, de 60 vezes mais. Né? Uma outra questão que eu acho assim, muito interessante é que o PIX também ele não fica restrito às instituições financeiras tradicionais, né, os bancos. Né? O PIX ele chega também para os bancos digitais, para as fintechs, e mesmo para empresas comerciais que venham a aderir ao PIX como distribuidoras, né, dos canais. Né? Isto abre para todos nós, e principalmente para as pessoas jurídicas que alavancam esse processo, né? Elas vêm à frente das pessoas físicas, na questão de pesquisa de preços. Então, na verdade, o que o PIX nos sinaliza é uma chegada no mercado de um produto que vai acirrar a concorrência entre as instituições já presentes e as outras que virão, e aí a gente cai no binômio, né? Qualidade e preço baixo, que é tudo que o consumidor quer, né? Melhor qualidade e preços mais baixos. E por força da concorrência, as instituições e os participantes vão ter que competir entre eles. E quem sai ganhando é a ponta do lado de cá, né? As empresas e nós, enquanto pessoas físicas, porque isso vem em cadeia, né? A economia ela sempre funciona em cadeia. E assim, nós temos a crença, né? E não é uma crença cega, é uma crença com base em dados do Banco Central já nos oferta, que esse efeito em cascata, ele chega ao longo de um período de tempo, obviamente, aos preços finais de venda. Né? Então, a gente tem realmente um produto que ele vem para fortalecer a concorrência, para majorar a qualidade dos produtos e minimizar os preços, né, que podem chegar lá na ponta dos preços finais de venda de bens e serviços, o que é bom, obviamente, para todos nós. Então, eu começo a minha fala, né, parece que com uma defesa veemente, né, favorável ao PIX, né. De novo, reitero, eu não vou entrar na questão da segurança do sistema, porque a gente tem uma pessoa aqui muito mais qualificada e gabaritada para falar sobre isso do que eu, que é o nosso ilustre convidado, né, Johan. Mas eu acho inevitável, e trazendo para dentro do meu raciocínio de ordem econômica, financeira, quando a gente faz uma volta no processo de desenvolvimento econômico, né, histórico, eu posso sair, por exemplo, lá da economia primitiva, onde não existia nem a economia de troca, né?
E a alusão, a ideia que a gente tem é de um índio deitado na relva, né? E ele só despenderia o esforço físico ou intelectual, que é o conceito de trabalho, na perspectiva de que após ele realizar aquele trabalho, ele poderia voltar e descansar, né? Então ele teria um prazer a posteriori ao trabalho, que seria um prazer maior do que o desprazer de ter que executar alguma tarefa, né? Porque se ele não executasse a tarefa, ele ia morrer de fome. Então, em dado momento, ele levantaria, ia para a beira do rio, ou entraria para dentro da mata, ou para pescar, ou para caçar, para sobrevivência, né? Então, isso cai numa outra premissa, né, de teoria econômica, que são as necessidades ilimitadas, né, do ser humano. E aí ele desenvolve e desempenha, né, a tarefa do laboral, para que ele sobreviva e possa gozar de novo do prazer de voltar e deitar na relva. Em algum momento, ele começa a perceber também, né, esse índio, né, alusivo que nós estamos falando da economia primitiva, que ele não queria comer mais só peixe ou uma paca, vamos dizer. As necessidades e os desejos do ser humano são ilimitados. E em algum momento começa a haver economia de troca, né? E às vezes nem sempre só para comer, né? Então, a gente tem aqui na história do Brasil, né, a Igreja Católica chegando e levando, né, materiais para os índios que não conheciam, então, a fim de catequizá-los. Então, as necessidades são limitadas. Às vezes, trocava até o peixe por espelho, né? O que ocorre é que, num dado momento, a gente começa, então, a ter uma inovação, né? A gente parte para uma economia de troca. As pessoas, os agentes econômicos começam a trocar mercadorias. Num dado momento mais à frente, aí a gente começa a ter uma outra inovação tecnológica. As pessoas, ao invés de sair com um balaio de peixe e a outra com uma sacola de algum produto para trocar, aparece a função da moeda, né? Que é uma mercadoria, como outra qualquer na economia, mas que traz subjacente a si a ideia de que ela própria incorpora a unidade de valor entre as diferentes mercadorias, né? E o meio de troca. Então, as pessoas começam a carregar dentro do bolso, ao invés de carregar o balaio de peixe, as moedas, porque elas próprias eram um meio de troca, fácil de carregar e agilizando toda a economia, né? Agilizando as trocas inerentes ao processo econômico. E a gente vai nessa evolução, e aí já é uma lembrança minha viva, mais ou menos na década de 90, início dos anos 2000, o que a gente chama de quase moedas, né? As pessoas não necessariamente precisavam de ter só as moedas, elas passaram a ter um papel representativo daquela moeda, um cheque, por exemplo, um ticket restaurante, né? Que agilizou ainda mais, né, o comércio. Você não necessariamente precisava de ter a moeda corrente no bolso, né? Enfim, e esse processo vem, a gente chega no âmbito dos cartões de débito, de crédito, não é? E que fizeram com que esse processo, que foi muito importante na década de 90, quase que se extinguisse. Tem comerciantes hoje que não aceitam cheques. Quer dizer, cheque é uma coisa já quase que inexistente, né? Nessa nova geração aí dos anos 2000, 2010, as pessoas nem conhecem praticamente o cheque, né? Um instantinho. Enfim,
O que eu quero dizer nesse processo todo, né, a gente pode pegar também uma outra linha de raciocínio, né, é que esse processo é um processo natural, quer dizer, a gente passou por todas essas etapas evolutivas, né, do sistema econômico, obviamente, capitalista, né, ao longo de um determinado período da história, e é um processo natural, evolutivo. Então, o PIX chega agora para azeitar ainda mais, né, o que os cartões de crédito, de débito fizeram, ainda fazem, mas que, na minha visão, eles tendem também a perder espaço. E, na minha visão, quem não se integrar e não se ingressar na questão de fazer as transações econômicas por intermédio do PIX, também fica de fora da festa, vamos dizer assim. A gente pode pensar também, gente, fazendo só uma pausa, eu fico aqui à disposição se alguém quiser intervir a qualquer momento e fazer alguma pergunta, tá? A gente está aberto aqui, não necessariamente eu tenho que discorrer o raciocínio. A gente troca as ideias e voltamos no raciocínio. Ele não se perde, não, tá bom? Mas eu queria também me reportar a um outro prisma do processo natural, né, do desenvolvimento econômico. A gente pode, por exemplo, pensar no pressuposto. Não vou entrar muito na teoria, não, gente, eu prometo. É no pressuposto, por exemplo, da concorrência perfeita, né? Então, a gente tem, por um lado, a ideia genérica é você ter, por um lado, uma infinidade de ofertantes de um determinado produto, de outro lado, você ter uma infinidade de pessoas demandando por aquele determinado produto, de forma que nenhum deles, isoladamente, consiga ditar os preços de mercado. O preço é exatamente o equilíbrio, né, entre a quantidade demandada por aquele produto e a quantidade ofertada. E ali você tem aquele preço de equilíbrio de mercado. Mas a gente percebe, ao longo da história do desenvolvimento econômico, que o que faz, na verdade, os países darem um salto de desenvolvimento econômico e social é uma disruptura. Às vezes, quase sempre é necessário a presença de um empresário inovador que inove alguma coisa, a partir de uma inovação tecnológica, aparece um produto diferenciado e único. E, neste momento, ele passa a ser um monopólio, ainda que por um tempo transitório. E até a concorrência chegar e conseguir igualar, né, a esse empresário inovador, ele goza de um período ali de um monopólio, né? E quando a concorrência chega e iguala, aí a gente está num outro momento econômico, num outro ciclo econômico, e a gente verifica o desenvolvimento econômico social, que é quando você tem crescimento econômico e tem a disseminação desse crescimento econômico, inclusive por entre as camadas sociais. Então, fechando isso, e sem querer me delongar muito nessa questão da teoria, mas assim, a minha defesa em relação à questão do PIX e a minha crença de que ele é inevitável e que a gente tem que pegar essa embarcação e ir junto a ele, é que é um processo natural do próprio desenvolvimento econômico histórico, né? E dentro das premissas, inclusive, do pensamento econômico. E o Banco Central, ele vem nos oferecendo isso de graça. Quer dizer, o Banco Central, ele está promovendo essa disrupção, né, nos entregando no nosso colo essa disrupção para que a gente aproveite esse momento e goze dos benefícios que esse produto vai gerar, né, para a economia toda. Esse movimento que eu falo
histórico, dentro dos próprios princípios mesmo, do pensamento e da teoria econômica, ele é um pouco até dialético no sentido assim, contraditório, vamos dizer, porque o conceito de dialética é uma afirmação de uma negação. Então a gente tem, na verdade, uma tese, né? A gente tem uma antítese ou uma antitese, e depois a gente tem uma síntese, né? Então, assim, pegando o exemplo aqui, né, do pressupostos da concorrência pura perfeita, que é o ideal, né, do funcionamento do sistema econômico, essa é uma tese, mas a gente tem a antítese, que a gente vê que os pulos, né, de desenvolvimento econômico verificados ao longo da história é quando a gente se encaixa disso. É quando, na verdade, surge uma ruptura no sistema, no status quo do sistema em questão, e aí vem a concorrência no encalço, e aí a gente se projeta para frente num outro ciclo de desenvolvimento econômico. Então, o Banco Central, ao meu ver, ele está nos possibilitando uma ferramenta de primeiríssima qualidade, nos provendo essa disrupção, que eu acho, mais uma vez, repito e reitero, é inevitável que a gente aproveite e entre no produto, né? Obviamente, não precisa de entrar de cabeça, vai experimentando aos poucos, né? Mas é um processo, ao meu ver, sem volta. Inicialmente, o cartão de crédito não será substituído, assim, a gente não tem, neste momento inicial, a operacionalidade do Pix para crédito, tão somente para débito, mas isso certamente virá. E certamente, na minha visão, o cartão de débito também, ao longo de um período, de um médio prazo, longo prazo, ele vai perder a sua importância. E aí, como a gente está aqui, então, conversando com mulheres engajadas, inteligentes e tudo mais, eu vou encerrar a minha fala fazendo uma referência poética, tá? Que eu acho que sintetiza bem essa questão dialética que eu falei, né? Da síntese, da antítese, da tese, da antítese, da síntese. Eu jogo para vocês o seguinte poema do Fernando Pessoa. Ele diz o seguinte: para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa, põe o quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Saindo um pouco da filosofia poética, o que eu quero dizer é a parte inicial, né? Para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ou seja, dá para a gente conviver, apesar dos receios, apesar dos medos, e aí eu vou passar a palavra para o Johan, que vai nos fornecer as devidas informações. Apesar desse desconforto, dessa disruptura, como que a minha empresa vai se inserir nesse contexto, é arriscado, pode ter fraude, nada teu exagera ou exclui. Põe o quanto és no mínimo que faz. Então, eu deixo a minha fala pegando esse gancho do Fernando Pessoa, com todo o histórico de desenvolvimento que a gente perpassou aqui um pouco, desde a economia primitiva, passando pela questão dos pressupostos da concorrência perfeita, das inovações tecnológicas. Nada teu exagera ou exclui. Então, dá para ir, mesmo com desconforto, mesmo com receio, mas vamos colher os frutos desse bom produto que o Banco Central está nos colocando à disposição. Beleza? Espero não tê-las cansado muito aqui com a fala, mas eu quis mesmo pegar esse gancho histórico, e aí agora eu passo a palavra aí para o Johan, que vai nos falar mais
da questão operacional mesmo, né? Do dia a dia e dos cuidados que a gente deve tomar. Tá ok? Obrigado, gente. Boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Então, que bom. Eu vou abrir uma exibição aqui, são poucos slides, tá? São só cinco slides, mas eu vou resumir de forma sucinta o que é o Pix, e a gente vai falar um pouquinho sobre o impacto disso nessa nova economia que a gente está vivendo. Vocês conseguem ver a tela já? Tá. Então, vamos lá, gente. O Pix, ele é um método de pagamento, como hoje já existe o método de pagamento, dinheiro, cheque, cartão, boleto bancário, por aí vai, né? DOC, TED. E qual que é a essência do Pix? Na verdade, o Pix foi um trabalho, uma pesquisa que o Banco Central fez, já tem feito há alguns anos, principalmente na Índia e na China, né? Quando a gente fala em inovação, muita gente lembra Vale do Silício, né? Região lá de Palo Alto, Los Angeles, mas, na verdade, se você quiser falar de inovação, vá para a China. A grande inovação, o grande Vale do Silício hoje fica na China, né? E lá, o pessoal hoje só faz pagamentos via celular, via mobile. Ninguém tem que entrar no computador mais, não tem essa questão de boleto, tudo é mobile. Então, chega na loja, tem um QR Code, ele faz o pagamento. Quem tem conta no Banco Inter, ou quem trabalha com o Banco Inter, com o Interpag, tem uma experiência muito parecida com o que vai ser o Pix, né? Então, tem aquele QR Code, conta no seu celular e você faz a transferência, ela é instantânea do correntista do Banco Inter para o lojista que tem um. Basicamente é isso. Ou seja, o Pix, ele vem para substituir, não é substituir, para dar uma agilidade, principalmente em DOC e TED. Se a gente pensar em DOC, ele demora entre 1 até 3 dias úteis, dependendo de qual região do Brasil que você está mandando o DOC. Normalmente, 1 dia útil. A TED cai na hora, em alguns casos, a TED ela é muito parecida com o Pix, porque em alguns casos ela é quase que instantânea. Mas tem algumas restrições, principalmente questão de uma TED depois de 5 horas da tarde, ela tem praticamente um efeito de um DOC, só cai no próximo dia. Então, vamos falar um pouquinho o que é o Pix, né? Ele como eu disse, ele é um meio de transferência de dinheiro, de pagamentos, né? E ele é feito de uma forma, hoje, a gente pode considerar que o Pix ele é feito de forma bastante segura. E qual que é uma vantagem dele em relação a DOC e TED? Você não fica preso em dias úteis, não fica preso em horário, né? Funciona 24 horas por dia e a transação é feita num prazo máximo de até 10 segundos. Né? Então, assim, é instantâneo. Isso tira muita questão, principalmente de feriados e finais de semana. Então, a gente acredita que no médio prazo, DOC e TED vão acabar desaparecendo, né? Por quê? Porque o Pix vai substituir. Questão de custo também, né? Igual o Carlos falou, para a pessoa física, o custo é zero, né? Pelo menos a princípio, as instituições financeiras não vão cobrar nada. O custo de uma instituição financeira fazer essa transação do Pix é de 1 centavo para cada 10 transações, né? Imagina que hoje uma TED, né, dependendo do banco, te cobra R$8, né? Esses bancos digitais, né, um Neon da vida te cobra R$3,50, mas mesmo assim ainda é muito caro com relação ao que vai ser o Pix, que vai ser 1 centavo para cada 10 transações. Então, essa é a diferença muito, muito grande. Bom, vamos passar para o próximo slide.
Então, qual que é a vantagem? Primeiro é essa, se o dinheiro é seu, você não tem que depender do banco, do horário do banco, para você transacionar o seu dinheiro. Tanto para receber, quanto para pagar alguma coisa, né? Diferentemente da TED e dos DOCs. Outra coisa, também é a mesma coisa, pagamento de conta. Você está com problema lá, CEMIG, né? Aí você tem que mandar, pagar CEMIG, demorar alguns dias úteis para ela ter essa confirmação. Não, com Pix, a confirmação é na hora. Então, isso vai agilizar muito a questão dessas transações. Bom, agora como é que o Pix funciona? Na verdade, tem uma outra coisa. Hoje, quando você vai passar principalmente um DOC, né? Você tem que ter o CPF, o CNPJ da conta, você tem que ter o código da conta, qual que é o banco, a agência e tudo mais. Com o Pix, você não vai passar essa informação para a outra ponta. Essa informação já está na instituição financeira, essa informação ela já está no QR Code. Então, na verdade, você vai chegar com o seu celular, vai só fazer a leitura do QR Code e o sistema já vai pegar essas informações. Então, você não tem que passar o seu CPF, você não precisa passar nenhum dado seu a mais, porque isso já está embutido no QR Code de uma forma bastante segura. Né? Então, mas o que são essas chaves? Essas chaves podem ser o seu próprio CPF, o seu próprio número de celular, tá? E interessante é o seguinte, se você tem uma conta, você tem conta em 2 bancos, exemplo, você pode ter uma chave, o seu celular num banco, e no outro banco a chave ser o seu CPF, por exemplo, tá? Mas eu quero que o meu celular mudar de um banco para o outro. Então, essa portabilidade também ela é feita de forma muito rápida e sem custo, tá? Então, isso também vai facilitar demais. Bom, e aí o que acontece? A questão de segurança, né? Já aconteceu, tá? A gente já tem trabalhado há mais tempo, né? Eu sou da comissão que ajudou a bolar essa questão do Pix, já tem algum tempo, e infelizmente já tem alguns fraudadores, né, que ligam pedindo seus dados, mas isso já acontece hoje com cartão de crédito, né? O pessoal liga, me fala, me dá o seu número do cartão, me passa seus dados bancários, quer dizer, mas infelizmente a cultura nossa ainda é confiança, né, no outro, e muita gente acaba caindo nesse golpe, né? E qual que é o problema, né? A partir do momento que ele tem os seus dados e faz o cadastramento com o seu CPF, né? Você tem que imediatamente ir lá e cancelar. Mas isso, se parar para pensar, hoje isso já acontece com cartão de crédito, né? Quando a gente descobre, infelizmente acontece em alguns casos, do nosso cartão ser clonado, a primeira providência é você entrar na instituição e cancelar esse cartão. Isso é a mesma coisa que vai acontecer com o Pix. Deu alguma irregularidade, liga para a instituição financeira, entra em contato ou pelo próprio aplicativo e você simplesmente cancela essa chave, né? Em cima disso, o Pix tem uma coisa interessante, que é o seguinte, hoje a transação feita pelo Pix, ela vai ser totalmente rastreável. Hoje já tem essa rastreabilidade, principalmente em transação com cartão de crédito e cartão de débito. A única coisa hoje que a gente não tem rastreabilidade é dinheiro, né? E mesmo assim com valores pequenos, né? Porque se você movimentar, por exemplo, mais de 10 mil reais por dia, pessoa física, a própria instituição financeira, ela já é obrigada a informar, por exemplo, o CONAF, por exemplo, e o próprio Banco Central, né? Tem gente que não sabe disso, mas transacionou mais de 10 mil reais por dia no seu CPF, pode ter certeza que já tem gente que já está de olho nessa transação. Teve uma pergunta aqui, até a questão, né, do comerciante informal, né, dessa rastreabilidade. Nesse caso, é melhor continuar usando o dinheiro, né? É a única, vamos dizer, o único meio de pagamento hoje que não é rastreável em cima dessa condição, tá? Aqui falando mais um pouquinho das questões de dica de segurança, aquilo que eu falei, né? Olha, não cair em golpe de SMS, né? É até interessante que hoje tem um golpe famoso do WhatsApp, né? O pessoal já teve 2 casos de conhecidos meus me ligando, falando, olha,
eu caí no golpe do WhatsApp, vão te ligar como se fosse eu te ligando pedindo dinheiro, não transfira dinheiro, né? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que ficar bastante de olho, né? É uma mensagem de desconhecido, alguma coisa, não caia nessa. Nenhuma instituição financeira liga pedindo dado bancário, nada disso, isso não existe. Isso não existe. Né? Senha, ou simplesmente o número do cartão, nenhuma instituição faz isso. Então, esse é um tipo de golpe também muito comum, né? Até no caso do WhatsApp, o pessoal manda uma mensagem, né, que seria um token, né? Normalmente são 6 dígitos, e a pessoa acaba digitando, e aí que a outra ponta clona o aplicativo, né? Na verdade, o celular. A gente tem que pensar o seguinte, nesse nova ordem que a gente está vivendo hoje, questão digital, tudo hoje vai ser feito hoje tudo é digital, né? E hoje a palavra-chave em informática, na verdade, chama-se mobilidade, né? E qual que é o instrumento que você tem para você ter essa mobilidade? Hoje é o seu smartphone, né? Então, hoje os bancos digitais você não precisa em nenhuma agência, né? Eu, para ser sincero, não lembro a última vez que eu entrei numa agência bancária. É até interessante, eu não sei nem quem, eu sei quem que é a minha gerente, porque ela me liga de vez em quando, mas eu nem conheço ela pessoalmente, né? E até interessante que uma das contas que eu tenho, a minha gerente, ela é de São Paulo, me liga de lá, quer dizer, né? Então, esse é o novo normal, né? Então, assim, basicamente, resumindo, o que é o Pix? Ele é simplesmente mais um meio de pagamento. Ele foi baseado em estudos feitos na China e na Índia, né? Principalmente para o pessoal que não tem condições de ficar se locomovendo. E, igual eu falei, quem já tem o Interpag, nada mais quer isso. Agora, como é que vai funcionar? Você quer receber de alguém. O seu aplicativo vai gerar um QR Code, né? Que a pessoa vai apontar a câmera do celular, vai digitar o valor e já está feita a transação. Simples assim, nada mais do que isso. Agora tem um detalhe que eu queria falar aqui, que é o seguinte, vão ter dois QR Code que vocês vão poder gerar na hora. Um é o QR Code estático e o outro que é o QR Code dinâmico. O que é o QR Code estático? Imagina o seguinte, você está com uma filha sua que está estudando em outra cidade e todo mês você quer transferir o dinheiro para ela. Então, você não tem que ficar criando o QR Code toda vez. Você cria um QR Code estático, vai passar para sua filha, para quem quer que seja, que vão receber pagamentos recorrentes, né? Transações recorrentes. Então, vai ter essa facilidade. Por um outro lado, se você está fazendo uma transação com uma pessoa que você nunca viu, né? Seja um cliente, alguma coisa assim, você gera um QR Code na hora, o QR Code dinâmico. Ele vale para aquela transação e acabou. O que é isso? Isso é nada mais, nada menos que igual o cartão de crédito virtual, né? Hoje é uma outra coisa também, por questão de fraude. Eu não uso meu cartão físico mais, eu sempre cartão virtual na hora, né? Praticamente toda instituição hoje faz isso, e aquele cartão, ele tem uma validade de um dia útil, né? E validade de uma transação só. Ou seja, você fez aquela compra no cartão virtual, ele já deixa de valer. Isso vai ser a mesma coisa que o QR Code dinâmico, tá? Bom, gente, basicamente é isso. O Pix é mais um meio de pagamento. Qual que é o efeito disso na nossa concepção? Ele naturalmente vai acabar substituindo, no médio prazo, o DOC e as TEDs, né? Há um consenso também no Banco Central que, também no médio prazo, o boleto bancário vai acabar, porque, imagina, você cria esse QR Code estático, coloca o número de transações e acabou. Está resolvido, né? Para pagamentos recorrentes. Então, tem a questão da rastreabilidade? Sim, né? Para o informal, isso talvez não seja muito bom. Mas para a segurança do mercado como um todo, isso é espetacular. Com relação a alguém pegar e fazer uma transação errônea, né?
Hoje a gente tem o mesmo problema com um pagamento que é feito no cartão de crédito ou até um boleto que foi pagado errado, né? Não tem jeito, você tem que ligar para a instituição, né? Pedir o cancelamento, e o Pix não vai ser nada diferente que isso. Então, passou errado a transação, entre em contato com a instituição financeira ou com a conta que recebeu para, vamos assim dizer, desfazer a operação. Não tem muita diferença, não. Imagine só o seguinte, a gente está simplesmente colocando cada vez mais o banco dentro do nosso smartphone, né? E, nesse caso, eu vejo uma vantagem do Pix é que é instantâneo, 24 horas por dia, 7 vezes por semana. Então, isso vai ser uma vantagem muito grande para a gente. Ok, gente? Eu vou parar de compartilhar aqui e estou aberto a perguntas aí, tá bom? Carlos, se quiser continuar aí, fique à vontade. Pessoal, bom, é isso, né? Acho que ficou claro aí as questões dos cuidados necessários, né? Com essa nova modelagem de meio de pagamento, esse novo produto. Eu tenho para mim que a fala do Johan, ela veio completar, né, o raciocínio e a lógica que todos nós já temos, né, de que isso é uma condição inerente à própria dinâmica, né, da vida. A gente não está ileso, né, dos golpes. Esses golpes já acontecem também com cartão de débito, crédito, né? Já acontece com os próprios celulares. Então, assim, redobrar as atenções e assim, para as pessoas que pensam em como se inserir nessa modalidade do Pix por intermédio das suas pessoas jurídicas, para fazer com uma certa parcimônia, né? Não precisa de entrar e fazer toda a folha de pagamento a partir do Pix e seja lá o que Deus quiser. Não, vamos sentindo aos poucos, vamos esperando as respostas do Banco Central, né? Porque o próprio Banco Central está à espera e à espreita do que vai acontecer a partir do dia 16, né? Que quando efetivamente entrar em funcionamento, e aí as zebras naturalmente aparecem, e eles certamente estarão de prontidão para corrigi-las, né? Corrigir os erros e coibir os eventuais golpes e tudo mais, né? Eu digo que a gente tem um banco central de ponta, né? Assim, estou falando isso independente de qualquer tipo de viés político, tá? Eu estou fazendo essa afirmação do ponto de vista eminentemente técnico. A gente sabe, e o Johan pode falar disso melhor do que eu, a gente sabe que o sistema de pagamentos brasileiro e a tecnologia bancária brasileira é de ponta já há muitos anos, né? A gente não deve nada para nenhum sistema financeiro desenvolvido de outros países, não, né? A gente tem um sistema financeiro consolidado, muito consolidado, e eu acho que é um presente que nos é colocado no colo, promovendo uma disruptura para que a gente aproveite os ganhos, tá? Estamos abertos aí, então, às perguntas, ok, gente? Boa noite, Carlos. Boa noite, Johan. Eu sou a Clarissa, do Grupo das Marias Bonitas. Eu queria agradecer a vocês a oportunidade que a gente pode, para que a gente possa aprender um pouco mais. Agradecer a Aspen por trazer vocês aqui. A educação financeira é um dos tópicos que a gente gosta muito de trazer para dentro dos grupos, principalmente para as mulheres que hoje já representam aí mais de 50%, né, da população, e a nossa participação dentro desse mercado financeiro e dentro de casa é fundamental, né? Hoje, as mulheres cada vez mais
estão assumindo um papel de protagonistas na questão financeira dentro de casa. A minha primeira pergunta para você, Johan, o Pix hoje, ele já é um sistema seguro? A gente já pode começar realmente a fazer as nossas transações através do Pix? Sim, ele vai estar valendo, na verdade, a partir do dia 16, segunda-feira que vem, mas já teve um projeto piloto, né, que várias pessoas já do sistema bancário já participaram. Então, essas arestas de segurança, praticamente todas foram eliminadas. Ele é muito seguro. Tá. E, igual, por exemplo, né, a Patrícia, né, Caires aí da Aspen, ela comentou no grupo nessa semana que aonde que ela estava fazendo as transações, por exemplo, com o cartão de débito, o banco tinha suspendido as transações, né, através do cartão de débito. Isso vai acontecer? Não, nesse primeiro momento, não. Mas eu acredito que falo médio, talvez curto prazo, o cartão de débito vai perder o seu valor, né? Vai perder a sua função, porque o Pix vai fazer essa substituição, né? É até interessante que o cartão de débito, normalmente, o lojista ele recebe o dinheiro em até 2 dias úteis, Sim. dependendo da instituição, né? E no Pix, não, vai ser instantâneo. Então, isso vai ser melhor até do que o cartão de débito, principalmente para o lojista, né? Então, realmente, ele vai perder a função. Então, na questão também, as operadoras de cartão de crédito vão perder faturamento. O crédito é aquela história, né? O crédito, a pessoa que passa o cartão porque ela quer postergar o pagamento dela, né? Então, sim, mas como a mesma maquininha faz operação de débito e crédito, o que recebiam antes como débito pode perder esse faturamento. Mas na verdade as operadoras de cartão também estão participando do Pix, né? Então vai ser uma substituição, né? O débito vai ser substituído pelo Pix, mas vai passar também por várias operadoras, não são só os bancos que estão fazendo, né? É um pool de empresas e entre elas as operadoras de cartão estão participando também do Pix. Então, nas maquininhas de que a gente normalmente insere o cartão, elas vão gerar o QR Code? Exato, exatamente. Já tem várias máquinas que já estão fazendo isso já no mercado. E aí a gente vai fazer pela aproximação do celular. Não, na verdade, nesse primeiro momento não é aproximação, né? A aproximação é o NFC, né? Que na verdade é como se fosse uma onda de rádio, né? Como se fosse um Bluetooth da vida. Na verdade é pela câmera do celular. Você vai apontar a câmera para o QR Code. Eu vou apontar a câmera do meu celular para o QR Code da maquininha através da aproximação do aparelho. Assim, isso. A partir do Só abrir a câmera mesmo ou eu tenho que abrir o aplicativo do banco para poder ter acesso ao Pix? Não tem que abrir o aplicativo. Porque quando você coloca a sua chave, uma das chaves do Pix é justamente o seu número do celular, né? Então, por exemplo, você vai vincular o número do seu celular a alguma instituição bancária. Toda vez que você chegar com o seu celular e apontar a câmera para ele, para o QR Code, nesse QR Code já tem vamos dizer, um comando embutido que já abre o aplicativo da instituição financeira, já sabe que está vinculado à chave do seu celular, essa transação já é feita. Mas, por exemplo, eu que cadastrei no meu banco a minha chave, o meu CPF, não o meu celular. Você vai ter que acabar cadastrando o celular uma hora, para ter essa facilidade. Então, você orienta, por exemplo, que a gente cadastre até o número do celular do que o CPF? Por incrível que pareça, eu acho até, além de ser mais prático, eu acho mais seguro, porque tem muito mais fraudadores roubando CPF hoje do que questão de celular. O seu celular, se ele for roubado, você consegue, em questão de segundos, você ligar para a sua operadora, não é nem de instituição financeira, a operadora de celular e já bloquear ele. Acabou, né? Você não consegue fazer mais nenhuma operação nele. Já o CPF, você vai descobrir lá na frente qual foi o problema que você teve. Sim. E se a gente já cadastrou o CPF e a gente quiser mudar para o número do celular, é só entrar lá de novo e recadastrar. Na verdade, você pode, não é nem recadastrar, você pode criar mais uma chave. A gente pode ter até 5 chaves diferentes, né? E o celular é mais uma. Então, igual eu falei, você pode ter até o seu CPF, vou dar um exemplo, no Bradesco e o seu celular no Itaú. Sim. Isso não tem problema, não. Então, a conta onde que a gente movimenta mais é mais interessante, por exemplo, cadastrar o celular. Sem dúvida nenhuma. Isso eu te falo já
que eu já fiz, é muito mais prático. Uhum. E por agora o celular também ser um dos equipamentos que a gente mais vai usar, por exemplo, o meu celular, eu tenho uma senha de bloqueio na tela, né? Ou pela identificação Reconhecimento facial. facial, ou por uma senha de bloqueio. Isso, É mais, é. mais do que nunca, você orienta que a gente faça sempre essa senha para poder ter o bloqueio do aparelho por causa dos dados? Sem a menor sombra de dúvidas. Hoje eu falo que o celular, o brinco com o celular hoje é a nossa vida, né? Se a gente perde o celular, você perdeu quase que metade da sua vida. Está tudo lá, né? Seus contatos, seus e-mails, suas mensagens em redes sociais, em WhatsApp, sua conta bancária, tudo, né? Absolutamente tudo. Então, se o pessoal soubesse da importância que você tem que ter, cuidado com esse aparelho que chama-se celular, né? O backup, principalmente, né, Johan? Exato. Então, assim, tudo. O meu, eu tenho a biometria, eu tenho o reconhecimento facial, tem tudo, tá? Tem tudo nele, porque assim, se eu perder ele, eu estou tranquilo, porque primeiro vai ser difícil de desbloquear. Nada é impossível, né? Eu brinco que para todo cadeado existe um bom ladrão para abrir ele. Mas esse tempo que ele vai demorar para tentar esse desbloqueio, eu já consigo remover ele, ou já bloquear ele pela operadora, então, assim, te dá uma segurança a mais. Uhum. E essa pergunta que a Patrícia está fazendo, se ele vai funcionar à distância, se a gente precisa estar perto da pessoa para poder fazer essas transações, se a gente pode receber o QR Code no WhatsApp? Pode. Inclusive, é até aquilo que eu falei. Você pode fazer um print screen do QR Code e mandar para outra pessoa. Então, se for uma pessoa, por exemplo, um familiar, uma pessoa que você vai fazer uma transação recorrente, você não tem que ficar gerando QR Code toda vez. Você vai gerar um QR Code estático e manda para essa pessoa, se é uma pessoa de confiança. Uma pessoa que você vai fazer só uma com ela, você não conhece. Aí você gera um QR Code, que é o famoso QR Code dinâmico, que é como se fosse um cartão de crédito virtual. Serve só para aquela transação e acabou. Agora, o QR Code ele é uma imagem, então você pode tirar uma foto, um print screen, seja o que for, mandar para aquela pessoa, e aquela pessoa vai fazer a leitura de onde ela quiser, de onde ela estiver. Então, não precisa estar tete a tete. E ela completou aqui, ó, mas se recebo o QR Code, eu preciso de 2 aparelhos para um ler o outro? Não, é um aparelho só. Uhum. Na verdade, um gerou e o outro vai receber. O que vai receber, você só precisa de um. É só ele mesmo, acabou. Pois é, mas, por exemplo, você falou a respeito da questão aí de erro, né? Vamos supor que eu faça uma transação errada pelo Pix e envie, né, um dinheiro que não era para ter enviado para a pessoa. Vamos supor, era R$20 e eu digito lá R$200 e não presto atenção e o dinheiro vai. Como é que a gente vai consertar isso? Vai ter bom, hoje, se você parar para pensar numa TED, você tem que pedir a pessoa para te devolver. No Sim. caso do Pix, não vai ser diferente. A única coisa que vai ser vai ter uma opção a mais, vai ser um botão a mais dentro do aplicativo do Pix, que está dentro do aplicativo da financeira, que vai chamar desfazer transação. Na verdade, cada instituição vai ter um nome. Do Itaú chama desfazer transação. Ele vai pegar a última transação e vai reverter essa transação. Então, se você enviou R$200 para mim, só que você vai ter que pedir, entrar em contato comigo para eu desfazer essa transação. Né? Então, eu tenho que reverter para você. Ah, tá. Tá? Entendi. Demandou, se você mandou, não tem volta para você. Aí você vai ter que. Mas hoje é assim já, né? Hoje já é assim. Mas, eu vou ter uma vantagem a mais, porque eu ficar digitar os R$200 de novo, mandar de volta para a Clarissa, eu vou apertar um botão, desfazer a última transação. É isso. Entendi. E, por exemplo, quando a gente faz uma TED ou um DOC, a gente programa também, a gente agenda essa operação para o dia seguinte. O Pix, ele vai ter esse agendamento ou ele sempre terá que ser instantâneo? Vai depender da instituição financeira. Isso o Banco Central deixou em aberto. Tá?
Uhum. Mas você vai ter o agendamento, sim. Você vai ter. Por exemplo, o Itaú tem o agendamento, tá? Aham. Isso Tá. aí... Qual que é, hoje, é interessante, porque é o seguinte, a TED hoje, ela é transacionada praticamente na mesma velocidade que o Pix. Muita gente não sabe disso. Alguns bancos seguram algumas horas, os bancos têm chama cabine de comando. Eles esperam acumular bastante, vamos dizer, transação de TED para desovar tudo de uma vez. Mas se o Uhum. banco a TED hoje já é praticamente instantânea. Muita gente aqui não sabe disso, tá? Tá. O Pix vai só popularizar isso. A Isabelle está fazendo uma pergunta bem interessante, Johan, se terá limite nas operações, se a gente vai poder colocar limite, igual, por exemplo, hoje eu coloco, né, por questão de segurança, limite nas minhas transferências, que não podem exceder, por exemplo, R$ 1.000. O Pix, Uhum. você também vai poder colocar esse limite de valores para as transações? Olha só, o Pix ele é simplesmente um meio de pagamento. Esse limite que você faz é um limite que a sua instituição já deu, independente que seja DOC, TED, o que for. Né? Você pode ter até banco que abre isso, né? O DOC é X, TED é Y, e o Pix vai ser Z. Mas essa é uma política do banco. Lembrando, o Pix é só um meio de pagamento. Esse limite quem define é a política de cada banco com cada cliente. Uhum. Mas a gente pode prestar atenção lá, então, no cadastramento, se já existe essa opção de limite de valor. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Uhum. Isabelle pergunta exatamente por causa de roubo, né? Desses sequestros, assim, relâmpagos. O nosso alvo seria exatamente o cartão para que a gente tivesse que fazer saques, né? Isso. Dentro de uma agência. Se a gente sofrer, por exemplo, um sequestro e ele tiver com o celular e ele gera um QR Code lá exatamente para você passar um dinheiro para ele, vai ser instantâneo. Mas olha que bacana isso. Foi bom você ter tocado. Ótima pergunta. Você sofre um sequestro hoje e o cara ele pega o seu cartão, vai no caixa eletrônico, começa a sacar dinheiro, ou ele começa a fazer compras, né? Uhum. Muitas vezes Isso. quando você não é nem sequestrado, seu cartão foi roubado ou clonado, você vai descobrir depois que o cara já comprou lá meia dúzia de coisas, né? Sim. O Pix, o que você vai fazer? Quando você está transacionando, tem toda a rastreabilidade. Quer dizer, olha para você ver, para o informal isso não é bom, mas pelo outro lado, olha que bacana. O ladrão, ele vai ser pego, porque você tem toda a rastreabilidade do que foi transacionado pelo Pix. Então, se saiu 1 centavo, ele não vai fazer compra com o Pix. Quer dizer, ele vai fazer a compra, mas está rastreado. Então, você sabe para onde que foi. E ele, se ele quiser transferir para a conta dele, não tem jeito, ele ficou mais na cara ainda. Então, até assim, até interessante isso, porque vai inibir um pouco essa questão do cara roubar o seu celular. Ele vai roubar o seu celular muito mais pelo valor do seu celular do que pelo Pix, tá? Entendi. Mas, por exemplo, o Johan e Carlos, há uns 20 dias, uma das Marias Bonitas teve o Zap clonado. E essa pessoa enviou uma mensagem para mim, né? E na hora eu percebi que era clonagem. Foi até no dia do nosso bingo. E tinha lá os dados, né, de um homem para poder transferir o dinheiro para o Bradesco. E na hora que eu vi aquilo, né, na mesma hora eu informei a minha gerente do Bradesco falando que aquela conta no Bradesco estava sendo usada para desvio de dinheiro. Mas ela me informou que nesse caso o banco não pode simplesmente suspender a conta do cliente se não tiver realmente prova, né, o documento provando que aquela conta está sendo usada para golpes. E isso é verdade, inclusive, não só essa questão desse golpe do WhatsApp, como de boleto também, né? Que o boleto, o pessoal muda aquela linha digitável, né? Sim. Embaixo aquele código de barra, que nada mais é do que a linha digitável num outro formato, e você está achando que está pagando uma instituição e está jogando na conta de outro, né? Isso também é muito esse tipo de golpe, né? Uhum. Mas você, na verdade, aí é a questão do Pix. Você não está lá fechando a outra conta que está recebendo. Você vai estar bloqueando a sua conta para parar de sair, né?
Agora, de novo, por isso que eu acho até melhor cadastrar, por incrível que pareça, essa chave do celular do que o CPF, né? Agora, quando você vai cadastrar a chave do celular, você está cadastrando a chave na sua instituição financeira. Então, o banco já tem os seus dados, você vai receber um SMS do seu banco, que você vai confirmar, né? Tudo na hora que você está fazendo esse cadastramento de chave. O que a gente tem que sempre ficar atento à questão de fraude? O banco não manda SMS automaticamente, né? Recadastre aqui sua senha expirou, isso não existe. Sempre desconfiem desse tipo de coisa, sempre, né? A gente brinca assim, como é que o pessoal cai nisso? Mas assim, eu que sou da área há muito tempo, assim, eu já bati na trave de cair, tá? A gente está distraído, tá? Uma coisa você já vai quase que no automático e quando assusta, clicou, acabou, já era, né? Sim. Então, a gente está um clique de ser fraudado a todo momento, né? Isso aí a gente tem que ter essa consciência. Agora até proteger a foto nossa do perfil, a gente tem que proteger porque eles estão pegando a foto, colocando em outro número e identificando como você. Exato. Questão vamos dizer, do mundo digital é muito bacana, né? Mas tudo tem os dois lados, né? Hoje é muito fácil existe software que coloca frases e faz um movimento labial como se você estivesse falando alguma coisa. Olha o nível que nós chegamos, né? É então, verdade. assim, a gente tem que se precaver. Toda ferramenta nova, a gente tem que ela vem para ajudar, mas sempre tem as pegadinhas. A gente sempre tem que, né? Agora, igual eu falei, quem já, não sei quem provavelmente vários de vocês já devem usar o Interpag. Quem já usa o Interpag do Banco Inter não vai ter dificuldade nenhuma com o Pix. É muito parecido, tá? Muito parecido. Simplesmente aponta o celular para o QR Code e faz a transação. Entendi. Bom, então a conclusão que a gente chega é que o Pix já é uma ferramenta, um meio de pagamento seguro para ser usado. Agora, a pergunta que eu te fiz, Johan, sobre essa questão de rastreamento, hoje a gente já sabe que em questão de cartão de crédito, quem tem uma maquininha e faz vendas pelo cartão de crédito, toda aquela movimentação é informada para a Receita Federal e que vai exatamente fazer a comparação do que você declara sobre vendas do que as operações que são feitas de cartão de débito e cartão de crédito. Né? Isso já é uma coisa clara. Agora, por exemplo, eu vejo que muita gente um pipoqueiro que vende pipoca na rua, né? Os ambulantes, essas pessoas que estão na informalidade e que hoje, né, praticamente não declaram, não fazem imposto de renda, né? Coloca simplesmente só como uma renda que para o governo ele não aparece. Você acha que um dos motivos também do Pix é exatamente para poder ver toda essa movimentação informal para que o Banco Central entre em contato através do CPF e faça algum movimento com relação a essas pessoas? Olha, claro que existe esse risco, mas eu posso te afirmar que não deveria nem afirmar isso, mas já há um consenso, né, tanto na Receita quanto no Banco Central, tem uma linha de corte. A gente tem, vamos assim dizer, uma linha de corte até onde que a fiscalização vai atuar ou não, né? Todo mundo sabe que o informal, ninguém é 100%, né? Vamos assim dizer, não deveria estar falando isso agora. Então, acho que essa preocupação não deve ter, não, tá? Não deve ter, não. Tá. E agora, essa sim, pergunta né? Essa pergunta da Patrícia. Se eu recebo o QR Code no meu Zap, né, que enviaram para mim o QR Code, como que eu vou apontar a câmera para esse QR Code que está no Zap? Essa é uma ótima pergunta. Eu já tive um caso parecido até no caso com a Interpag. Olha o que eu fiz. Eu coloquei o WhatsApp no web WhatsApp, coloquei na tela do computador e apontei meu celular para ele. Ah, entendi. Aí você tem que ter o computador. Ou até o outro celular, né? Nesse caso, sim. Entendi. A minha saída foi essa, tá?
Eu ponho o WhatsApp na tela do notebook e aponto o celular para ele. Entendi. Aí é a única forma de você fazer essa transação. É sempre QR Code é por leitura de câmera, não tem jeito. Uhum. E questão de cada banco, ele vai criar o passo a passo para que essas transações sejam feitas. O que Isso. por exemplo, eu vi que, por exemplo, o Santander, ele criou o Pix e você tem 3 passos que você digita até que a transação seja efetivada. E eu li na internet que é para a gente sempre prestar atenção nesse passo a passo para prestar, para poder digitar corretamente o que a gente precisa, o valor que vai transferir, conferir realmente os dados, não fazer nada assim correndo, voando, porque a gente tem mania, de fazer tudo correndo para poder resolver rápido, porque nesse caso aí a pressa realmente será inimiga da perfeição. Sem dúvida, né? Lembrando que a partir do momento que você apertou o botão enviar lá, confirmar, já foi para outra conta. Então, realmente, tem que tomar cuidado. Mas hoje é a mesma coisa de novo, é a mesma coisa que uma TED. Imagina, a TED só não foi para outra ponta instantâneo. Mas da sua conta, se você tirar o extrato, você vai ver que já saiu da sua conta. Sim, mas a TED é interessante, né? Porque se você digitar qualquer número errado, por exemplo, o CPF, se o CPF estiver errado, a TED não vai de jeito nenhum. Você já tem a mensagem lá que o CPF está incorreto. O que às vezes pode acontecer é da agência estar certa, mas você trocar um número da conta, que inclusive as pessoas desonestas estavam fazendo esse tipo de golpe. Aconteceu aqui em lojas aqui em Lourdes. A pessoa falava assim, não, eu estou sem meu cartão, eu quero fazer uma TED. Me dá um desconto, se eu vou te pagar à vista. Aí a conta da loja era 253334. Aí ela digitava 253343. Uhum. O dispositivo do banco aceita, você gera ali o comprovante e chega para a vendedora e fala assim, aqui, ó, pode conferir que o dinheiro já vai cair. A vendedora, na pressa também não percebia um dígito trocado, liberou a mercadoria, a TED não caiu e a pessoa não pagou. Agora, imagina o seguinte, tem até o mesmo golpe que a pessoa fala, eu vou depositar para você. Aí vai no caixa eletrônico, coloca o valor, só que o envelope está vazio. Isso. E mostra o comprovante, né? Isso mesmo. E no caso do Pix, você vai poder confrontar na hora se chegou ou não o dinheiro na sua conta, na sua loja, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem que a gente vai fazer essas transações do Pix, porque se a gente faz uma coisa entre a gente se conhece. Isso. Mas se você vai comprar alguma coisa de uma pessoa que está vendendo água na rua e que você não tem o contato dele, porque a única coisa que você terá dele é a chave, que você usou. Exatamente, mais nada. Uhum. Mais nada. Pois é, então se a chave dele for o CPF, a única coisa que eu vou ter dele é o CPF para poder rastrear e tentar descobrir o celular para poder falar com a pessoa. Não, porque quando você fez a transação pelo Pix, olha só, você tem só o CPF dele, mas o seu banco tem todos os dados dele. Ele não vai te informar as coisas, é uma questão de segurança a mais. Ele não vai te informar a conta bancária dele, nada. Mas o seu banco, ele tem isso, porque senão a transação nem iria para a instituição. Então, o seu banco consegue rastrear. Né? Então, para eu poder fazer um pagamento para você, se você não tiver feito seu cadastro no Pix, eu não vou conseguir. Você não vai conseguir. E essa resposta você vai ter na hora. Uhum. Entendi. Vai dar que eu não existo. Vamos assim dizer, uma chave inválida. Então, nesse universo agora, através do Pix, se você não fizer o cadastro, você fica fora do mundo. Fora do mundo. Né? E aí tem até uma coisa interessante, assim, eu vejo isso como vantagem. Eu vou andar hoje eu já ando com pouco, vou andar menos ainda com dinheiro na carteira. Uhum. O dinheiro vai ser ele. Sim. O dinheiro é ele. Uhum. Mas foi uma ótima pergunta. Não adianta você tentar transferir para mim se eu não existo no Pix. Sim. Simplesmente, ele não vai cair no limbo igual você falou aí, a conta que foi digitada
para te fraudar. Não tem jeito, na hora já vai falar que a transação não foi feita, que a chave é inválida, ou que eu não existo. E a gente pode fazer isso tanto para conta corrente quanto para conta de poupança. A gente pode ter o Pix para qualquer tipo de conta que a gente movimenta. Sim. Sim. Eu não tenho certeza, mas agora nessa primeira semana que vai começar, dia 16, vai ser só conta corrente. Mas eu acho que logo em seguida abre para o resto. E outra coisa, Johan, é o seguinte, para a pessoa física, a gente não tem custo nenhum. Qualquer operação é isenta. Na verdade, olha, eu acho assim, esse custo eu acho até um crime, porque o custo para a instituição financeira é 1 centavo para cada 10 transações. Então, nem a pessoa jurídica deveria ser cobrada, né? Isso na minha opinião, tá? Mas, né, hoje com a questão até das taxas de juros estarem caindo absurdamente, né? Se a Selic está 2% ao ano, o banco ele vai ter que tentar tirar dinheiro de outra maneira. E uma das maneiras que o banco tira dinheiro é tarifa bancária, né? Então, querendo ou não, a pessoa jurídica vai ter um custo maior do que esse 1 centavo a cada 10 transações, não tenho dúvida disso. Eu tenho conta de pessoa jurídica no Itaú e eles falaram que, como eles estavam cadastrando, quem fizesse o cadastro até determinada data, eles garantiriam 200 transações pelo Pix por mês, sem custo. Então, isso é uma maneira também de reter cliente. Né? Agora, mesmo assim, se parar para pensar, mesmo depois dessas 200, tinha que ser um custo, assim, eu acredito até que apesar de ter essa cobrança, vai ser uma cobrança muito mais baixa do que a cobrança que para você transacionar uma TED hoje, um DOC. Então, a gente também pode renegociar os pacotes que a gente tem de pessoa jurídica nos bancos, já que os nossos pacotes incluíam as TEDs, né? Com certeza, com certeza. E uma coisa interessante é o seguinte, esses grandes, não é que o grande banco está perdendo vias, né, mas está entrando cada vez mais concorrente, mais fintechs aí no mercado, né. Eu participei da criação do Banco Neon, né, vamos assim dizer, a parte do software que hoje roda do Banco Neon foi a minha equipe que fez, né, e uma das, até o Pedro Conrad, né, que é o CEO do Banco Neon, uma das coisas que a gente sempre bateu foi essa questão de custo, bater de frente com esse status quo das grandes instituições bancárias, que assim, a gente sabe como é que funciona, não gera esse custo interno todo para justificar essa cobrança das tarifas que são feitas, né? Mas até o Carlos comentou comigo que os próprios bancos eles estão, assim, pressionando os clientes, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, para que a gente faça essa migração para o Pix, porque para eles ficarem exatamente com menos operações de transferências, para eles vai ser até mais interessante do que manter esse custo. Não foi, Carlos, que a gente comentou? Eu queria até fazer uma... Oi? Pode falar, Carlos. Eu queria até fazer um parêntese, né, na fala sua, Clarissa, lá no início, né, se é uma tendência de fato, né, o cartão de débito sumir, né, é uma tendência de fato, em razão de custo das instituições financeiras. Eles têm um custo alto, assim como o Banco Central tem um custo alto, né, de bilhões de reais por ano para fluir o dinheiro em espécie aos agentes econômicos, os bancos também têm um custo alto de emissão e de distribuição de cartões de crédito e de débito. Então, se essa ferramenta vem para beneficiar a diminuição de custo bancário, e banqueiro não perde dinheiro, a gente sabe disso, é uma tendência sem volta. Vou pegar até um gancho para o nosso curso de janeiro, tá? A respeito da Cielo, por exemplo, né? Que é uma empresa que negocia as ações na Bolsa de Valores. Como é que a Cielo está enxergando essa chegada do Pix? Vai acabar com o negócio dela? A Cielo está de olho num público
desbancarizado. O Brasil ainda tem da ordem mais ou menos de 20 milhões de brasileiros que não têm conta bancária e não têm acesso ao banco. A Cielo está de olho nisto e está de olho também em fazer uma transformação do seu próprio negócio, né? Aproveitando para oferecer o serviço também do Pix. Então, quem tem aí ações da Cielo, lupa, né, gente, nos próximos meses, vamos ver o que vai acontecer com os preços delas. Por outro lado, em contrapartida, quem tem ações de Banco do Brasil, Santander, Itaú, seja o banco como a Hold, né, a Itaúsa, provavelmente também essas ações têm fundamentos para subirem, né? Então, assim, eu expus muito e bati muito na tecla, né, desde o início da minha fala, nesse processo inevitável, porque ele é um processo de ordem econômica, né? Então, assim, isso vai sanear muito os custos bancários e, obviamente, eles vão entrar por esse canal. A questão, sem querer sair muito da temática, mas a questão das taxas bancárias, né, elas envolvem outras questões. Há uma desculpa aqui, sem nenhuma defesa das instituições financeiras, mas quando a gente explode o spread dos bancos, a gente percebe que tem uma alta incidência, por exemplo, da falta de educação financeira, porque as pessoas recorrem aos bancos para pegar empréstimo e se tornam inadimplentes, e aí entra a morosidade jurídica, né, que para julgar processos que demoram 5, 8, às vezes 10 anos. E os bancos, obviamente, já a priori imputam isso tudo nas taxas, né? Então, o Pix vem também para solucionar parte disso, porque se ele entra diminuindo os custos bancários, isso chega lá na outra ponta, né? Somos nós, agentes econômicos. Tá ok? Então, assim, certamente vai ter uma pressão, sim, eu acho que sim, né? E já está existindo, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, tem também, Clarissa, a sua fala ela é muito apropriada, porque, a despeito desses cuidados que a gente tem que tomar com a segurança de um meio de pagamento moderno e inicial, e que ninguém conhece, e que nem o Banco Central sabe exatamente que tipo de problema é que ele terá que enfrentar para corrigir, se a gente não for na onda, a gente está de fora. Então, o convite é esse. Nada teu, exagero ou exclui. Mais ou menos isso. Eu achei uma coisa... Como é que são as coisas, né? A gente tem um grupo que chama Viciadas em Netflix. E uma das participantes, ela postou um podcast que chama Praia dos Ossos, que está disponível no Spotify. E esses podcasts, eles falam sobre o crime da Ângela Diniz, que aconteceu em 1976. Então, nós temos 44 anos, né? De 44 anos que isso aconteceu. E eu sou muito curiosa e fui, né, na internet e olhei lá vídeos, não sei o que e tal, e aparece um comercial do cartão de crédito Passport, com pessoas influentes, né? O Carlos Imperial, ainda magro, o Nelson Mota, né? Novinho na frente do piano, aparece a Ângela Diniz. Mas então, assim, em 76, o cartão de crédito era uma coisa nova, uma revolução que estava acontecendo, e eles falam no comercial, né? Com o cartão de crédito Passport, eu não preciso mais de dinheiro, né? Ele vai substituir o dinheiro. Então, 44 anos depois, né? Olha o que nós estamos aqui conversando, o que a tecnologia não gerou. Sem dúvida. É isso aí. O mundo não para, né? O mundo não para, né? E a tendência é, né, cada vez
a gente tem que acostumar mais. Realmente, o celular hoje é um dos instrumentos que fazem parte da vida da gente. Concordo com o que o Johan falou, que se a gente realmente não fizer um backup e acontecer alguma coisa, é desesperador, né? Eu vejo que hoje o celular é mais importante até do que o meio de transporte, do que um carro, alguma coisa assim, porque a gente gerou essa dependência. Bom, acho que nós já nos estendemos aqui até as 8h30, mas, caso eu queria só te pedir para a gente encerrar, como você falou, né? Sobre educação financeira em janeiro, conta aí para os participantes o que a Aspen está planejando. Exato. A gente está vindo aí, Clarissa. Eu já fiz a concepção da modelagem, né, do escopo dos módulos, tá? E a gente vai iniciar o curso em janeiro falando justamente do sistema financeiro nacional, né? Quais são as instituições financeiras, como que elas funcionam, os cuidados que a gente tem que tomar com o nosso dinheiro, né? Questão de alguns conceitos que são carregados assim de economias, a gente vai trazer para um entendimento mais para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, né? Processo inflacionário, juro real, enfim, nós vamos desmistificar essa questão. Vamos falar de novo do Pix, né? E aí, com mais, digamos, laboratório, né? De dinâmica de funcionamento dele, né? O segundo módulo, a gente vai entrar na questão de, também, da mesma forma, desmistificando o caráter técnico do que é política fiscal, do que é política cambial, do que é política monetária, entender bem o papel do Banco Central como norteador, né, do fluxo de monetário, né, como que o Banco Central controla isso, como que é importante a gente andar alinhado com essas três políticas, de mãos dadas, para a contenção do nosso processo inflacionário e desenvolvimento econômico. E o terceiro módulo, a gente entra para dentro do mercado de capitais, já com esse arcabouço, né, teórico muito presente, a gente já entendendo como é que é o funcionamento do mercado, né, e aí a gente começa a entrar para a esfera micro da questão, né, então, assim, entender o que é a renda fixa dentro do mercado, entender o que é a renda variável, como é que a gente faz análise dos papéis de renda fixa, como é que a gente faz análise dos papéis de renda variável, como é que a gente analisa o mercado de ações, e isso tudo permeado por essa dinâmica de mundo que não para, né, e que todo dia a gente está vendo a questão fiscal, a gente está vendo a questão monetária, a gente está vendo a questão cambial, mas para a gente ter um senso crítico, aguçado e de entendimento, de ver e poder, inclusive, antever os possíveis e eventuais impactos, tanto de ordem interna quanto de ordem externa, sobre os nossos investimentos, sobre as nossas aplicações financeiras, sobre as nossas reservas, né? Ou seja, a possibilidade da gente sair um pouco da boiada e se tornar boiadeiro, né? A gente começa um pouco a tocar essa boiada com entendimento macro, econômico e político, para cuidar da nossa esfera individual. E o último módulo seria exatamente fechar essa análise toda, que seria o entendimento de como que a gente vigia todas essas variáveis, né, numa relação de monitoramento dos riscos e buscando sempre maximizar o nosso ganho, né, das aplicações financeiras. Vai ser muito interessante. Eu prometo para vocês que vai ser muito intenso. Nós não vamos ter em nenhuma aula nenhuma fadiga, porque eu não vou deixar, né? Porque é um assunto muito pulsante. A gente pega carona no mundo e traz o mundo para dentro da nossa discussão. É realmente instigante. E quando a gente começa a alinhavar todos os pontos e montar o quebra-cabeça de como que é esse funcionamento de mundo e que a gente tem a possibilidade de ficar muito mais inteirado dentro dele, além da gente proteger nosso bolso, a gente fica muito mais bem sintonizado. Então,
o convite está, de novo, aberto. A gente vai, Clarissa, agora alinhar internamente dentro da Aspen como que nós vamos divulgar isso, né? De uma forma mais precisa, mais objetiva para vocês, mas já contamos com a presença de vocês em janeiro. Beleza? Ok? Ótimo. Vamos começar 2021 aí já com novidades. Beleza, gente. Olha, eu agradeço imensamente a Aspen, mais uma vez, pela oportunidade. Agradeço imensamente a todas vocês dos grupos Marias Bonitas, né? Eu sei que tem pessoas que, não só do grupo de Lourdes, né? Isso. Eu, um pouquinho antes de começar aqui a live, eu fiquei sabendo de gente do grupo Marias Bonitas do Buritis, que está aqui junto com a gente. Isso mesmo. E Johan, para você, meu amigo, todas as palavras com dicionário aberto para escolher as melhores delas para te agradecer. A sua participação, como sempre, brilhante, tá? É por isso mesmo que eu o convidei, porque eu o conheço, gente. É um cara brilhante, com um entendimento profundo sobre tecnologia bancária, e eu acho que foi muito agregador para todos nós. Então, eu agradeço muito e até a próxima. Eu que agradeço vocês. Foi um prazer estar com vocês e estamos aí à disposição sempre. Sempre aprendendo cada vez mais. Eu queria agradecer a Aspen, né? Queria agradecer a Emília, a Patrícia pela oportunidade, pelo tempo de vocês, Carlos e Johan. Concordo com você, a participação do Johan foi assim, fundamental sobre o que ele trouxe, a expertise, e a gente sempre fala, né, que junto dos bons é que a gente fica melhor. Então, tenho certeza que todas aqui hoje saíram melhores com relação ao Pix e com mais cuidados que temos que tomar aí. Eu já vou sair daqui, já vou entrar lá no meu banco, já vou tirar o CPF e colocar o telefone. Eu fiz isso, viu? Com o telefone também. Aí, gente. Então, é uma dica simples, mas de quem tem um conhecimento, ela vale ouro. Maravilha, isso mesmo. Ela vale ouro, viu? Muito obrigada e também estou à disposição aí de vocês, o que vocês precisarem. Agradeço a participação de todas que entraram aqui na sala para aprender, e conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, né? Então, que a gente sempre esteja aberta para essas oportunidades tão importantes. Obrigado pela parceria. Obrigada pela Patrícia, viu, Paty? Por você sempre ser essa que cuida, né, da parte aí financeira das Marias Bonitas. Paty, deixei você por último. Beijo especial para você. Obrigado pela confiança e pela deferência, tá? A mim. Abraço. Tchau, Tchau. gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau.